Graça e paz de Jesus. O Senhor é muito, muito, muito bom. Eu não poderia, irmãos, deixar de iniciar a minha fala agradecendo, assim como fiz pela manhã, agradecendo aos irmãos por tanto carinho, por tanto amor e, sobretudo, pelas orações que essa igreja fez em favor da nossa família e especialmente em favor da minha querida esposa. Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu a oração da igreja. Hoje pela manhã eu pude testemunhar da grande vitória e da grande bênção e do grande livramento que Deus nos deu. E eu gostaria apenas que nessa noite os irmãos soubessem que cada um de vocês nos aqueceu com o amor, com aquela presença espiritual e, sobretudo, com as orações. Então, que o Senhor recompense, que o Senhor Jesus recompense a cada um dos meus queridos irmãos. E dizer que a gente estava com muita saudade da igreja. Às vezes a gente ficava lá no hospital, em casa, e pensando, agora o culto... Eu ficava assim, agora o culto está começando. Ou agora é o horário, é o período do louvor, momento da oferta. Agora deve ser o horário da pregação. O culto acabou. E recebi boas notícias, sabendo que a igreja estava bem, a igreja estava feliz, a igreja estava em paz. E isso alegrou muito o meu coração, o coração da Viviane. Mas mesmo sabendo do amor dos irmãos e que a gente não estava só, como é gostoso a gente estar aqui. E hoje eu acho que pela manhã eu abracei todos os irmãos. E se à noite vocês tiverem paciência, eu quero abraçar todos também. E dizer que vocês são, como a Viviane falou hoje, vocês são a nossa família. Essa igreja é a nossa família. Muito bem. Irmãos, nós estamos... E eu não me esqueci, nós estamos numa série de mensagens, o tema do nosso biênio, que é a mensagem da verdade, que é importante, a verdade importa. E pela noite nós estamos estudando a carta de Judas. Mas eu gostaria, irmãos, de fazer um pequeno hiato, uma pequena pausa nessa nossa estudo, e prometo que nós vamos retomar o nosso estudo na semana que vem. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem muito devocional, que tem muito a ver com o momento que nós vivemos. Eu vivi pessoalmente, eu vivi como em família, mas também nós vivemos como igreja, que é esse experimentar da graça de Deus de uma forma muito íntima, muito próxima. Então, o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 4. Então, carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Filipos foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande, em homenagem ao seu pai. Portanto, uma cidade grega, né? Então, fica ali mais ou menos na Ásia Menor, onde ali, a proximidade ali da Turquia. Paulo, então, escreve essa carta aos irmãos, à igreja ali em Filipos, e ele escreve dando as seguintes ordens, os seguintes mandamentos. Verso 4 do capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas
diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Senhor dos altos céus, nós te damos graças pela alegria e pelo privilégio que nós temos de mais uma noite, desse púlpito, poder abrir com tanta liberdade a Tua palavra, Senhor. E ela é a nossa vida, ela é o nosso alimento. Ó Senhor, e de forma muito reverente nós nos curvamos diante de Ti. Ó Senhor, Espírito, que Tu possas imprimir essa santa verdade nas nossas mentes e nos nossos corações. E como já foi pedido nessa noite, faz no nosso coração, Senhor. Torna o nosso coração, Senhor, uma boa terra, um terreno fértil, para que essa palavra caindo nele possa produzir muitos frutos para a Tua glória. Assim nós oramos, e oramos no irrecusável nome daquele que nós amamos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Todos nós estamos muito familiarizados com a mensagem, com o conteúdo dessa carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Paulo escreveu essa carta na sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 62, e é muito interessante porque o tema central dessa carta é a alegria. Essa carta, a carta aos Filipenses, é conhecida como a carta da alegria. Por 16 vezes, o apóstolo Paulo repete essa temática: alegrem-se, estejam alegres no Senhor. Isso é muito interessante, irmãos, é muito curioso, haja visto o contexto, porque, como eu disse, o apóstolo Paulo estava preso aqui em Roma. E é muito interessante se a gente entender a vida do apóstolo, porque o apóstolo Paulo era um homem, aos olhos desse mundo, um homem muito bem sucedido antes de Cristo. Existe o apóstolo Paulo antes e depois de Jesus. O apóstolo Paulo, antes de Jesus, ele era um homem de muito sucesso. Ele era um judeu da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim fica ali no sul, né? No reino de Judá, e foi uma tribo que não se misturou com outras nações. Portanto, o apóstolo Paulo era aquilo que a gente pode chamar de um judeu puro sangue. Ele tinha pedigree, ele era da tribo de Benjamim, e mais do que isso, ele foi educado, ele teve a sua educação teológica aos pés do grande rabino de Israel, que era o rabino Gamaliel. Ou seja, ele foi muito bem fundamentado nas santas letras. E é claro, para que ele tivesse essa educação, pressupõe que a sua família era uma família de posse. Era uma família que tinha não só prestígio, mas também tinha poder e tinha posse. Isso tanto é verdade que o apóstolo Paulo ostentava o título de cidadão romano. E para ser cidadão romano era quase que era muito mais, aliás, do que um green card, né? O brasileiro sonha com ter o green card americano e poder morar nos Estados Unidos, né? Eu tenho um amigo que mora no Canadá e agora ele comemorou, porque depois de muitos anos no Canadá, agora ele é cidadão canadense, ele pode votar. Então, o apóstolo Paulo,
ele não era pouca coisa, porque ele era um cidadão romano. Ou seja, era um homem de muito prestígio, era um homem que tinha riquezas, era um homem que tinha também essa cidadania, e mais do que isso, ele tinha uma mente brilhante. Era um camarada assim, para usar uma expressão que o pastor René fala, uma mente privilegiada, um homem de um intelecto assim, inigualável, um camarada com a mente muito esclarecida. Mas a palavra do Senhor diz, não é, que depois da sua conversão, e Paulo vai dizer isso aqui em Filipenses, ele vai dizer no capítulo 3, algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 3, ele diz assim, se alguém pensa que pode confiar na carne, isso é o verso de número 5, verso de número 4, eu ainda mais, eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas olha o que Paulo vai dizer, mas, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, preste atenção, por causa dele, eu perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, antes de Jesus, eu achava que eu tinha tudo. Eu achava que a vida real era essa vida que eu conseguia mensurar, que eu conseguia valorar, que as pessoas valorizavam. Isso é muito interessante, irmãos, porque se a gente não for batizado pelo Espírito de Deus, se a gente não nascer de novo, é justamente essa concepção, essa cosmovisão que domina a nossa mente. Inclusive, nós que somos cristãos há muito tempo. Porque a gente é tão enfeitiçado por esse mundo, tão hipnotizado pelas coisas que a gente consegue ver, sentir e tocar, que a gente acha que a verdadeira vida é essa aqui que nós temos. A gente acha que a vida está no nosso trabalho, a vida está na nossa saúde, a vida está na nossa família, a vida está nos nossos filhos, a vida está nas nossas realizações. Essa é a vida real. Essa é a vida que, de fato, é legítima, vale a pena. E aí, quando alguma coisa está em descompasso com essa vida que é real, e nós queremos manter essa vida, e nós temos um senso de controle e uma mentalidade de querer ser Deus, que parece que é irresistível dentro de nós, quando algo sai fora do controle, a gente então convida Deus para que Deus venha e interfira na nossa vida real para que ela volte a funcionar normalmente. Porque a gente acha que o que vale é o que nós temos aqui. Mas é o que Paulo vai dizer, irmãos. Paulo vai dizer o seguinte, meus irmãos, por causa de Jesus eu perdi tudo. E aqui um parênteses, né? Hoje a gente vive numa religiosidade que a gente pensa assim, vá para Jesus e você vai ter tudo. Não é? A gente aposta todas as fichas em Jesus, não porque é Jesus. A gente aposta todas as fichas em Jesus porque Jesus é apenas um meio
é apenas um instrumento para nos dar aquilo que nós queremos. Então a gente vai para Jesus querendo que Ele nos dê a vida. A gente vai para Jesus querendo que Ele nos dê tudo aquilo que nós desejamos. Mas Paulo vai dizer o seguinte: eu fui para Jesus. E nesse encontro com Jesus, aconteceu algo. Eu perdi tudo. Ele vai dizer, por causa de Jesus, eu perdi tudo. E é dentro desse contexto, irmãos, é dentro dessa cosmovisão, é dentro dessa teologia que Paulo vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Aí você consegue entender o que Paulo quer dizer com isso. Porque às vezes a gente olha e fala assim, pastor, como que eu posso me alegrar sendo que a vida é tão ruim? Como que eu posso me alegrar em um mundo que está de ponta cabeça? Como eu posso me alegrar sendo que os inimigos me cercam por todos os lados? Como eu posso me alegrar, pastor, sendo que eu não controlo as circunstâncias ao meu redor? Porque, mais uma vez, irmãos, nós desejamos muito estar no controle. E a gente fica ansioso, como Paulo vai dizer aqui, tomados por ansiedade, tomados por essa ânsia de querer todas as coisas no lugar. E é por conta disso que a gente olha para o mundo e fala, é impossível viver nesse mundo e desfrutar da plena alegria. Mas Paulo vai dizer que é justamente porque nós não temos o controle que nós podemos nos alegrar. Paulo vai dizer o seguinte: enquanto você não perder tudo, enquanto você não entender que você não tem nada, é impossível você experimentar a verdadeira alegria de Deus. A verdadeira alegria de Deus não vem a despeito de nós perdermos tudo, mas a verdadeira alegria de Deus vem por causa da nossa consciência de que nós, em Cristo, perdemos tudo. Perdemos tudo porque nós encontramos algo que para nós agora é tudo. Porque, irmãos, nós só podemos trocar de amores se um amor maior nos for ofertado. Nós só podemos trocar de alegria se uma alegria ainda maior nos for dada. E como eu estou assim numa fase romântica e agradecendo a Deus pela vida da Viviane, eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem, um exemplo muito pálido, muito pequeno, mas é um exemplo. Quando eu era adolescente, e na fase da idade do Pedrinho, a gente fica mais perdido do que segue em tiroteio, essa questão com quem que a gente vai namorar e casar. Não tem esse negócio assim? Né? Com quem que eu vou, né? Eu amo todas. Você começa a gostar de todas, não é assim? Você era assim também, Otávio? Não, você não, Otávio é um homem casado, né? Não. Mas a gente fica assim e tal. Nossa, mas aquela moça é interessante. Ah, eu acho que eu estou gostando dela. Ai, ela olhou para mim, ai, eu senti uma adrenalina diferente. Ah, não, estou gostando da outra. A gente fica dessa forma, não é? Assim, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, aquela música do tribalista. Então você fica assim mais perdido, não é? Até que um dia, eu me lembro desse dia, eu estou lá no culto adorando ao Senhor, que a gente vai na igreja para adorar a Deus, mas arrumar namorada também, né? Eu me lembro que eu estava no culto, e aí eu estava sentadinho assim, a Viviane passando no banco, eu já conhecia, e ela não esperava que ela fosse à igreja. Eu lembro que ela passou, ela me viu, ela fez assim com a carinha dela. E naquele dia eu falei, não tem para ninguém. Isso é muito engraçado, que até os irmãos e as irmãs falam, Pedro, você é muito engraçado. Quando a Viviane não está aqui, você até fica bem soltinho, mas quando ela chega aqui, não tem para ninguém.
Porque ela iluminou o ambiente, não é assim? Iluminou o ambiente. É assim que acontece quando nós nos encontramos com Cristo, irmãos. Porque enquanto a gente não encontra com Cristo, a gente fica igual mariposa. Sabe, as mariposas são atraídas por lâmpadas, por luzes artificiais. Não é assim? Uma lâmpada acende aqui, a mariposa vai para lá. Outra acende aqui, a mariposa vai para lá. Não é? E a gente fica assim, enfeitiçado. Qualquer lâmpada que acende, a gente vai atrás, achando que ali está a vida. E o que Jesus faz com a gente? O que Jesus fez com o apóstolo Paulo? O que Jesus nos convida essa noite? Jesus sabe o que ele faz por amor a ele, por amor, para a glória dele, por amor a nós. Sabe o que ele faz? Ele apaga todas as luzes. Ele apaga todas as luzes e nos põe no escuro. No escuro. Ele sufoca todos os ídolos, todas as artificialidades, tudo aquilo que a gente acha que é segurança, tudo aquilo que a gente acha que é a nossa vida, tudo aquilo que a gente acha que é a nossa alegria. O que ele faz? Para a glória dele, por amor a nós, ele apaga tudo, irmãos. Para que depois a gente possa ser iluminado pela sua face. E quando nós somos iluminados pelo sol da justiça, a gente não quer mais saber de lâmpada artificial. Porque quando a gente olha para o sol de Deus, e para a vida de Deus, e para a alegria de Deus, e para o amor de Deus, e para o prazer de Deus, nenhuma vida, nenhum amor, nenhum prazer, nada, nenhuma experiência desse mundo, meus irmãos, é capaz de ofuscar, é capaz de se equiparar, de rivalizar com o Senhor. E Paulo vai dizer, com a sublimidade de Jesus. É isso que Paulo vai dizer, eu considerei todas as coisas como lixo, como esterco, como improdutivas, por causa da sublimidade de Cristo, porque eu vi, eu enxerguei, eu era cego, como diz a música lá do Amazing Grace, eu era cego, mas agora eu consigo ver. É com essa cosmovisão, é com esse contexto que Paulo vai dizer, alegrem-se, meus irmãos, no Senhor. Que a alegria de vocês esteja no Senhor. Porque Ele é a rocha irremovível. Alegrem-se no Senhor. Paulo vai dizer mais, seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. E aqui é muito interessante, irmãos, porque Satanás, ele nos tenta para que a gente dê mau testemunho, para nos envergonhar. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, que o Senhor, Ele nos prova para que a gente tenha a oportunidade de testemunhar e de responder diante da pressão, não com desespero, não com murmuração, mas responder como Paulo vai dizer, com moderação, com amabilidade, com fé, com alegria. Paulo vai dizer, façam isso porque o Senhor está perto de vocês. É como se Deus estivesse nos provando, irmãos. Então tenham alegria quando passarem por diversas provações e saibam disso, tenham isso em tela. Deus está pertinho da gente e Deus está nos observando, como se Deus dissesse assim, olha ali o meu filho, ele está sendo pressionado, mas ele vai dar frutos agora. Ele agora vai mostrar como de fato Ele me ama. É sim, meus irmãos, Deus sabe o nosso coração, Deus conhece o que está dentro das nossas entranhas, mas muitas vezes nós não conhecemos, e Deus, no seu infinito amor, permite que tribulações mil, as mais insuportáveis, possam nos espremer, para que
quando nós estivermos sob pressão, nós possamos dar frutos para a glória dEle e mostrar que o que existe dentro de nós é um tesouro, é uma fé valiosa. Porque, irmãos, só a fé que um dia foi abalada, que um dia foi provada, se torna inabalável. É isso que Paulo está dizendo. Permita que o mundo olhe para vocês e vejam o equilíbrio de vocês. Permita que a glória de Cristo se manifeste no corpo de vocês, na tribulação que vocês passam, para que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que Paulo está dizendo. Alegria, que a alegria do Senhor tome conta de vocês. E que quando vocês forem pressionados, que vocês deem frutos para a glória de Deus. O Pai Celestial espera isso de vocês. Para a alegria de vocês. E ele vai dizer, não fiquem ansiosos. Porque se a gente está ansioso, irmãos, é porque a gente acha que a gente está no controle mais uma vez. Paulo vai dizer, não fiquem ansiosos, meus filhos, de coisa alguma, de nada, porque nada falta para vocês. Irmãos, precisamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Nós que somos filhos da luz, filhos de Deus, nada nos falta. Nada nos falta. O Senhor cuida da sua igreja. Às vezes a gente acha que falta, porque a gente ainda vive nesse mundinho pequeno, mas se a gente olha para o Senhor, nós vamos ver que nada tem nos faltado, porque Ele já nos deu tudo. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é sobre adquirir bênçãos, o Evangelho é sobre Deus. O Evangelho não é Deus nos dando coisas, o Evangelho é Deus nos dando a si mesmo. É Deus nos dando o seu Filho. Então, se Deus nos deu o seu Filho, nada nos falta. Porque Ele já é tudo. Nele estão as nossas fontes. Portanto, não fiquem ansiosos de coisa alguma. Não permita que a ansiedade tome conta do seu coração. Não permita que a agenda opressora desse mundo domine a sua mente. Não fique aqui agora, hoje é dia 10 de maio, às 8 horas da noite. Não esteja aqui de corpo presente, mas com a mente lá no próximo mês, no próximo ano, e como será daqui a 10 anos. Viva agora. Permita que o Deus que está presente agora toque você, acalme você. Amanhã é um novo dia, mas hoje fique aqui. Experimente o amor de Deus hoje. Não permita que a ansiedade domine a sua mente. Não permita que a correria do dia a dia, os afazeres e a produtividade do dia a dia e tanta coisa que a gente tem que correr atrás durante a semana, não permita que isso roube a sua paz. Nada nos falta, nós temos o Senhor está conosco. Paulo vai dizer, não fiquem ansiosos de coisa alguma, mas não é uma quietude, é uma inércia. Ele vai dizer, mas orem. Se você está ansioso, se tem algo inquietando você, vá ao Senhor em oração. E aqui, meus irmãos, não existe lugar mais aconchegante e tranquilizador do que o quarto de oração. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente não ora. Porque a gente não confia que o Senhor ouve a nossa oração. A gente resolve as coisas, a gente tem os nossos remédios, a gente tem as nossas soluções, mas a gente não ora. A gente passa mais tempo queimando fosfato, descobrindo uma saída para o nosso problema, do que de joelho diante do Pai Celestial, que Jesus disse que tem cuidado de nós.
que cuida dos passarinhos, que cuida dos lírios do campo, a gente não ora. Paulo vai dizer, quer ficar livre da ansiedade? Ore. Ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor os seus pedidos. E aí ele vai dizer, com oração, com súplica, ou seja, com gemidos, com a alma nua, mostre as suas entranhas para Deus, mostre onde está doendo, mas faça tudo isso com gratidão no coração, com ações de graças, ou seja, manifestando a fé no cuidado de Deus. E por fim, o verso 7, Paulo vai dizer que quando a gente faz tudo isso, a gente coloca a nossa alegria no Senhor, quando a gente coloca diante dele as nossas orações, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma pergunta retórica. Você já experimentou a paz de Deus? Nesse exato momento, a paz de Deus é uma realidade na sua vida. É uma realidade na nossa vida. Não estou falando dessa paz do mundo. Não estou falando dessa paz que a gente sente, emocional, hormonal. Não, mas a paz de Deus. Irmãos, o Evangelho não é deste mundo. O Evangelho que nós pregamos não é deste mundo. É sobrenatural. Quando nós falamos dessa paz de Deus, nós estamos falando de uma paz sobrenatural. Não é uma paz que a gente se esforça para tê-la, mas é uma paz que já vem do próprio Deus. É dádiva de Deus para nós. Eu estava com a Viviane, nós estávamos ali no hospital, testemunhei hoje pela manhã, e foi uma sensação muito estranha, meus irmãos, porque eu já preguei esse versículo 500 vezes. Mas ali no hospital, e eu falei com os irmãos que eu fiquei uma semana sem ler Bíblia. A gente foi sem planejar e ficamos por lá. E aí eu falei, Deus, eu não estou lendo a Bíblia mais. Fiquei aqui internado com a Viviane. E aí Deus falou comigo, olha, eu vou te dar uma experiência diferente. Em vez de você ler a Bíblia, eu vou fazer com que você experimente a minha palavra. Porque existe uma diferença muito grande entre a gente ler e a gente viver e a gente experimentar a realidade da palavra de Deus. E foi algo muito interessante, irmãos, porque quando a gente estava ali na entrada do bloco cirúrgico, e a Viviane ia fazer uma cirurgia muito grave, e eu sentei do lado dela, e eu tive uma breve conversa com ela, falei, meu amor, você está em paz? Ela disse assim para mim, Pedro, estou em profunda paz. Foi a resposta dela. Muita paz. Aí eu disse para ela, eu também. Eu também. E aí ela levantou, foi andando devagarzinho e fez a curva assim para ir para o bloco. E me ocorreu que talvez fosse a última vez que eu ia vê-la. Mas, meus irmãos, quando a gente está vivendo a experiência, a gente não percebe. Mas depois eu me dei conta que, em momento algum, eu fiquei desesperado. Enquanto ela estava em cirurgia, eu fui para o quarto, sabe o que eu fiz? Deitei e dormi. Dormi. Sem saber que se ia ver minha esposa quando eu acordasse. Eu me dei conta, então, que essa paz de Cristo não é desse mundo. Não é algo que a gente se esforça para ter.
é algo que Deus quer nos revelar. Nós já temos essa paz, meus irmãos. Mas às vezes Cristo permite esses momentos para que Ele possa mostrar para nós que essa paz está dentro de nós. E ela é maior do que tudo, gente. É isso que Paulo vai dizer. Ela excede o entendimento, porque ela não cabe nas explicações desse mundo. É a mesma coisa da gente tentar explicar para uma pessoa que nasceu cega a beleza de um pôr do sol, a beleza de uma cachoeira. Não dá para explicar, porque a pessoa não tem um mapa mental, a pessoa não tem uma memória mental, não dá para explicar. Essa paz que excede todo entendimento, meus amados irmãos, é algo que a gente não explica, a gente simplesmente experimenta. Mas essa paz, ela invade, ela pertence, ela é herança de todos nós que estamos guardados em Jesus. Esse é o presente de Deus para a sua igreja. É por isso que o reino de Deus, irmãos, é de ponta cabeça, gente. É um reino muito louco, meus irmãos. Porque enquanto o mundo é idólatra, ele quer ver para crer e se sentir seguro e feliz, nós não precisamos disso. Nós passamos dessa vida de morte para uma vida nova. E temos uma paz que nada desse mundo pode nos roubar, gente. E que não está preso na vida da minha esposa, em circunstancial, seja pela vida, seja pela morte. Aí eu entendi o que Paulo quis dizer quando ele vai falar assim, seja pela vida, seja pela morte. Eu sei que eu não serei confundido, porque para mim viver é Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. É lucro. É lucro. Nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Mais do que vencedores. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a verdadeira fé que vence o mundo. Aqui está o verdadeiro poder do Evangelho de Jesus. Ninguém pode nos roubar essa paz. Como Jesus de Nazaré já nos falou, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, meus filhos, e não dou como o mundo a dá, mas eu a dou em abundância. Amanhã é segunda-feira. Permita que a alegria de Deus tome conta de você. Olhe para a vida com gratidão. Veja Deus sorrindo para você. Seja uma pessoa moderada, amável, doce, tranquila, pacífica. Quando a pressão vier, dê frutos para a glória de Deus. Se a ansiedade bater no seu coração, derrame essa ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Mas permita, meus irmãos, eu rogo a vocês, permita que essa paz de Deus possa invadir a sua semana. Deixa as pessoas fazerem guerra, gente. Deixa as pessoas fazerem guerra. Os filhos de Deus não fazem guerra. Os filhos de Deus são filhos da paz. Deixa o mundo fazer guerra, mas não faça guerra. Tenha a paz de Deus dentro de você, como diz a música. O homem que está em paz não faz guerra com ninguém. Deixa a paz de Deus dominar o seu coração, dominar a sua mente. E não tenha medo. Não tenha medo. Como diz o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?
Não existe poder nenhum nesse mundo capaz de colocar medo no coração dos filhos de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nada que se possa nomear é capaz de nos separar do amor de Deus que já está nos reservado em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa única riqueza, Ele é o nosso único tesouro. Portanto, permita que Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Senhor de toda a alegria, transborde sobre vocês, para que o mundo possa ver a glória de Deus em nós e através de nós, e aí glorificar o Pai que está nos céus. Essa é a fé, essa é a verdadeira fé que vence o mundo. Feche seus olhos, e nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Essa palavra cai no seu coração nessa noite. Creia nessa palavra. Creia nessa verdade. A verdade importa. A verdade importa. Se você chegou aqui nessa noite com o coração tão em conflito, tão em guerra, tão amedrontado, permita que o príncipe da paz, permita que essa palavra de paz domine seu coração e domine a sua mente nessa noite, nessa semana. Ó Senhor, obrigado por essa mesa que vamos participar. Obrigado pelo pão, pelo vinho, pelo corpo que foi moído, pelo sangue que foi derramado. Obrigado porque o véu que nos separava não nos separa mais. E agora nós temos paz com Deus. Obrigado pela alegria que vem do Teu Evangelho. Que essa alegria e essa paz possa guardar nossa mente e nosso coração, Senhor. E agora, quando vamos participar desses elementos, que por meio deles possamos receber a Tua própria vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.